Sejam bem-vindos a mais um podcast do ManciniCast. E hoje eu tenho um papo incrível para bater aqui com você. Só que a gente tem um convidado que eu vou te falar, ele trouxe um assunto, um tema hoje que misericórdia. Saibam que essa mesa sempre vai ser uma mesa de multiplicação, uma mesa que decide todos os dias transformar vidas. Então, se você está aqui nos assistindo, saiba que a gente prepara esses momentos para que você possa realmente ouvir, desfrutar, talvez de assuntos que você gostaria de desfrutar e não tem tantas referências. E para isso eu trouxe uma grande referência para mim, meu grande amigo, pastor, um cara incrível, um cara faca na caveira, Márcio Marques. Obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui também. Eu acho que ele inverteu a fala. Eu é que sou fã desse cara aí. Obrigado pelo convite, Gabriel. Que honra te receber aqui. Que honra bater esse papo. Para quem não conhece o pastor Márcio, eu vou chamar de pastor porque eu gosto da sua identidade. Fica à vontade. Eu gosto. Mas é um grande homem de Deus, um homem extremamente posicionado. E se tem uma coisa que eu sinto falta hoje nos homens dessa terra, e talvez você também pense igual eu, é a falta de homens de verdade. Pessoas que se posicionam dentro da sua identidade. E quando eu olho para esse cara aqui, eu já falo, esse aqui é o famoso faca na caveira. E é legal porque o coração dele é entregue. E fiquei muito feliz quando eu ouvi o seu tema, o tema que você queria trazer para essa mesa, as 7 virtudes do homem bíblico. É isso aí. Cara, esse é um tema que queima no meu coração já tem alguns anos. Eu fui ordenado pastor na nossa comunidade, na Sal da Terra, em 2018. E aí, cara, um negócio que me incomodava muito era ver sucessivamente as famílias chegando na igreja, trazidas pelas mulheres. Domingo após domingo, eu só via essa cena. A mulher trazendo os filhos, vinha sozinha, depois vinha com os filhos. E aí, num dia de festa, num dia de comemoração, aparecia o bonitão, aparecia o marido. Cara, e eu ficava incomodado com aquilo, Gabriel, porque quem mergulha no evangelho sabe que a liderança espiritual de uma família é atribuição do homem. Essa é uma responsabilidade do homem. E eu estava diante de um cenário de fracasso dessa responsabilidade, né? Aonde estavam esses homens? Então, esse foi o primeiro diagnóstico. E aí, o segundo diagnóstico, eu sou policial rodoviário federal, já fui policial militar, já fui militar da aeronáutica. Então, minha vida toda foi defesa e segurança, é o que eu sei fazer. Tiro, porrada e bomba. É o que eu sei fazer. E a gente tem laços de fidelidade muito fortes no nosso ambiente, né? Especialmente no ambiente de operações especiais, de onde eu vim. E ali naquele ambiente, por mais que a gente não viva os valores e as virtudes que a gente vive no Evangelho, a gente consegue desenvolver relações tão profundas e tão sinceras que eu confio a minha vida e a minha família para o meu colega de profissão. E eu não via isso na igreja. Eu olhava para os homens da comunidade e falava, cara, será que esse cara vai estar comigo em qualquer circunstância, custe o que custar, até as últimas consequências? Será que eu vou estar com ele também? E eu ficava me perguntando se aquele ambiente que eu tinha dentro da instituição policial eu poderia reproduzir em termos de laço, de profundidade, de irmandade na comunidade de fé. E aí foi onde eu comecei a orar e pedir para Deus, eu quero uma estratégia, porque do jeito que está, eu acho que não está legal. Sensacional. E é interessante porque quando a gente entra nesse assunto, é um tema que poucas pessoas se posicionam nos dias atuais, né? E antes da gente imergir, né, no tema por si só, só para as pessoas te conhecerem ainda mais aqui, se você pudesse fazer uma definição rápida de quem é o Márcio, quem é esse cara incrível que eu conheço e que as pessoas podem conhecer. É difícil a gente falar da gente, né? Porque poucas vezes na vida a gente para raciocinar sobre a nossa própria natureza, né?
Mas a minha natureza primeira ela está baseada em Cristo. Essa é a minha primeira identidade, a identidade que tudo a partir daí flui. E aí, esse Márcio, que tem a natureza em Cristo, ele nasceu numa família modesta, numa família de poucos recursos, teve uma infância muito divertida, na época que a gente conseguia brincar na rua, jogar bola, soltar pipa, brigar, sem, né? Se defender ali, sem ter tantas consequências. Legal. E essa infância foi em Sobradinho, foi muito boa para mim, especialmente porque esse é um ponto que eu acho que faz todo sentido na minha jornada, né? O meu avô, ele era carpinteiro. Carpinteiro é o profissional que trabalha com estruturas de madeira, com armações de madeira. Quando a gente fala carpinteiro, às vezes a pessoa confunde com marceneiro, né? O marceneiro é o que faz o móvel aqui, bonitinho, fino e tal. Mas o carpinteiro é aquele que cuida de estruturas. E eu via o meu avô cuidando de estruturas e eu brincava no quintal da nossa casa com todas as ferramentas dele. Serrote, pua, furadeira, chaves e tudo. Aquilo ali era o meu parque de diversões. A minha infância foi ali dentro. E o meu avô, ele tinha 7 filhos, a minha mãe e mais 6 homens. Então, a minha primeira infância foi num ambiente em que a figura do homem era muito presente, né? Tinha o meu pai, tinha os irmãos da minha mãe, tinha o meu avô. Todos esses homens, de uma maneira ou de outra, puderam influenciar na minha formação, mas eu acho que foi um ambiente muito propício para o que eu sou hoje. Porque também não foi um ambiente fácil. Você imagina o nível de energia de morar com 6 homens. Sim. Né? É um nível alto de energia, não foi um ambiente fácil. Mas foi um ambiente que me ajudou a me formar do jeito que eu sou. E aí, talvez você que mora ou conheça Brasília, você vai entender, eu mudei para Samambaia na década de 90. Samambaia é uma cidade satélite em Brasília. E na década de 90 ela não estava tão bem estruturada quanto é hoje. Samambaia hoje é uma cidade incrível, mas naquela época não tinha asfalto, não tinha águas pluviais, assim, era bem precário. E chego lá aos 10 anos, também já precisando me defender, né? Porque você vai para um lugar ali mais hostil, você precisa se estabelecer. Mas foi muito bom, minha adolescência ali, adolescência até a fase adulta. E aí, junto com as minhas irmãs, a gente mora ali, eu moro até os 18 anos. Quando dá 18 anos, eu entendi que eu tinha uma outra missão. Conversei com os meus pais, eu tinha passado na Universidade de Brasília. E aí, com 18 anos, eu fui morar fora, né? Fui morar sozinho. Fui fazer faculdade e fui morar sozinho. A partir de então, formei em Química, depois formei em Direito, fiz pós-graduação, e sempre entendendo que tinha uma mão protetora sobre mim, porque eu não fui tão profundo aqui, Gabriel, porque talvez o horário não permita. Mas esses ambientes pelos quais eu passei são ambientes de muito risco, de toda a série de riscos que você possa imaginar. E eu me sinto incólume de todos esses riscos pelos quais eu passei, e às vezes até aqueles que eu nem tive consciência. Então tinha uma mão poderosa sobre mim ali, me protegendo, ainda que eu não tivesse total compreensão do que era aquela graça estendida sobre a minha vida. E eu vou encurtar um pouquinho aqui para a gente aprofundar no assunto. Mas ali por volta dos 19 anos, eu conheço a Monize, uma mulher linda, maravilhosa, minha namorada. E aí olho para ela, ela olha para mim. E aí antes de eu beijar ela, eu falo assim, você quer casar comigo? Uau, é sério? Antes de dar o primeiro beijo. Caramba, antes de dar o primeiro beijo. Eu falei assim, ó... Você já conhecia Jesus nessa época? Já conhecia, mas a minha tradição era católica, né? Legal. Então a minha vivência era na igreja católica. Legal. Mas eu tinha uma caminhada com Cristo, inclusive encontro de jovens, era bem ativo na igreja. Legal. E aí eu olhava para a Monize e via nela toda a projeção que fazia bem para o meu coração. Você, como homem, sabe o que eu estou dizendo, né? Você olha para uma mulher e fala assim, essa é a mulher que me completa.
E aí eu a convidei para sair, para a gente ficar juntos um tempo. Aí eu conversei bem seriamente com ela. Eu falei, olha, você tira 10 em todos os aspectos aqui. O negócio é o seguinte, se eu te beijar, a gente vai ter que casar. Você topa? Uau. Aí ela, eu topo. Eu falei, mas aí a gente vai ter que estudar, se preparar, se estruturar pra gente ter uma vida bacana. Beleza? Beleza. Primeiro beijo, 7 anos de namoro, casamento. Esse ano completamos 20 anos de casados. Uau. 7 anos de namoro, mais 20 de casados. 2 filhos, Carmel e Hector. Carmel com 10 anos, Hector com 7. E um tempo de muitas alegrias. Então, a Monize me deu essa segunda fase da minha vida, né, que mudou muito da minha perspectiva, muito do que eu vinha vivendo, especialmente com a chegada dos nossos filhos, Carmel e Hector. E, mais ou menos, Gabriel, na época que a Carmel chega, é que me começa a gerar esse incômodo no meu coração, né? Eu fui abraçado pela paternidade, fui ganho mesmo pela paternidade, e eu ficava impressionado. Falava, como os homens não conseguem sentir esse amor? Porque você sabe que o amor não é só aquele momento, né, de fusão de sentimentos, né? Amor é decisão, amor é cuidado, amor é essencialmente cuidado, né? Eu ficava impressionado como os homens não conseguiam decidir amar os seus filhos, decidir amar a sua esposa, a sua mulher. E fui buscar em Deus uma estratégia para tentar contornar esse cenário, para tentar, na verdade, contornar não, para enfrentar mesmo esse cenário. E ele me deu essa estratégia que eu coloquei no livro Avancemos. Sensacional, sensacional. Não sei se eu consegui reproduzir aí a identidade do Márcio em poucos minutos. Resumiu muito bem. Eu acredito que se você puder seguir o Márcio aí e acompanhar esse homem, ter a oportunidade de conhecê-lo, um grande homem de Deus. Depois você vai passar seu arroba aí, a galera vai te conhecer lá também. Bacana. Agora você trouxe um assunto que, para mim, a gente, na verdade, vai ter que produzir aqui 7 podcasts pra gente fazer disso aqui uma série. Deixa eu tocar na sua mão aqui pra gente fechar esse acordo. Pronto, tá feito. Tá feito, então? Faremos então 7 podcasts. Feito. Pronto, Paula, já anota aí. Então é legal, ó, já vou fazer o seguinte, vou mudar aqui, ó, ao vivo aqui, a gente já vai mudar a estrutura. Então eu vou falar o título e hoje a gente vai imergir no primeiro. Eu vou falar todos para você já saber quais são as 7 virtudes e nós vamos navegar no 7 aqui. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Então tá combinado aí, ó, Paula. Ó, as 7 virtudes do homem bíblico. Primeiro, a palavra. Segundo, negócios. Terceiro, saúde. Quarto, caridade. Quinto, comunhão. Sexto, família. Sétimo, igreja. Então, as 7 virtudes do homem bíblico. Sensacional. E a palavra, então, de hoje, a virtude de hoje é a palavra. Perfeito. Que coisa incrível é viver sob a palavra, né? Amém. Quando eu pedi para o Senhor essa estratégia, eu fui para uma viagem familiar. A gente estava nessa época de final de ano, Natal, Ano Novo. Viajamos com a família, a gente foi para Gramado. Foi a família toda, foi a família da minha mulher, a mãe, o pai, os irmãos, né? Foi uma viagem com muitas pessoas, uma viagem bem divertida. E aí eu coloquei como propósito de que nessa viagem eu acordaria mais cedo todos os dias, a despeito da rotina da casa, que a gente sabe que é mais pesada, né? Quando tem mais gente. Sim. A despeito dessa rotina, eu acordaria mais cedo e o meu devocional seria conectado à revelação de uma estratégia para trabalhar com discipulado de homens. E aí, orando, meditando, quando foi mais ou menos, Gabriel, no terceiro dia, me veio assim uma torrente de ideias. E eu comecei a anotar. E aí saiu as 7 virtudes que você falou aí. E aí Deus me deu uma estratégia interessante. Por que 7 virtudes, né? Por que não 10? Por que não 8? Por que não 3? Por que 7 virtudes? Deus me levou a entender que a nossa vida ela é feita de ciclos, né? E para a sociedade ocidental, para o mundo que a gente vive hoje, o ciclo mais marcante que a gente tem é o ciclo semanal. São 7 dias.
de domingo a domingo. E trabalhando as virtudes de domingo a domingo, a gente vai construindo o homem bíblico dia após dia. Então, eu encadeei essas virtudes da seguinte forma: segunda-feira, estudo da palavra; terça-feira, negócios; quarta-feira, preparação física, saúde; quinta-feira, caridade; sexta-feira, comunhão, comunhão entre homens, comunhão genuína, assuntos nobres e mesas nobres; sábado, família; e domingo, igreja. Aí você vai pensar, não, então quer dizer que eu só preciso estudar a palavra na segunda-feira, eu só preciso fazer atividade física na quarta e só preciso ficar com a família no sábado. É isso? Não. Não é isso, não. É que nesses dias você vai intencionalmente estudar como você se aperfeiçoa naquela virtude. Esses são os dias em que você vai concentrar o seu foco, você vai iniciar o dia. Como eu posso me aperfeiçoar nas escrituras? Perfeito. Como eu posso me aperfeiçoar como um homem próspero, que trabalha, gera negócios, gera recursos, mas construindo o reino? Como eu posso me aperfeiçoar cuidando do meu templo, o templo que o Senhor me deu para cuidar, para que eu tenha capacidade física de ir aonde a missão me impõe? Como eu posso atender o que está descrito lá em Tiago, a verdadeira religião, que é a atenção aos órfãos e às viúvas e os estrangeiros na sua necessidade? Como é que eu me aperfeiçoo nessa virtude? Como que eu me aperfeiçoo em trazer homens para perto, em andar em ambientes masculinos, desfazendo uma frequência ruim que existe hoje, né, que é de assuntos que não convêm, assuntos que não edificam? Como é que eu posso estar nesses mesmos lugares, convertendo esses lugares em lugares honrosos? No sábado, como eu posso administrar melhor a minha família? Como eu posso ministrar, como eu posso abençoar minha família com minha palavra, minha presença? E no domingo, como eu posso me lançar no serviço ao reino, à comunidade, né? Assim, eu acho que para quem está nos assistindo agora, essa é uma trilha que culmina com o serviço à igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém. Né? Então você vai se aperfeiçoando até chegar na senda perfeita e estar totalmente integrado ao corpo e com aptidão para servir. Sensacional. São essas 7 virtudes. Eu acho que é muito interessante a forma como você traz essas 7 virtudes, porque elas trazem um direcionamento prático, ainda que as 7 virtudes sejam virtudes que você tem que viver todos os dias, 24 horas da sua vida. Todos os dias. Agora, é interessante porque isso, a gente até falou isso no último podcast que a gente gravou aqui, que, na verdade, eu estava falando sobre isso ontem, no Enjoy, né, que é um momento de desfrute que a gente tem. É uma rodinha que a gente junta gente para desfrutar ali da presença de Jesus. E a gente estava comentando a respeito da falta de parâmetro que as pessoas estão, né? Porque, vamos lá, por exemplo, a gente estava desfrutando lá de Romanos 12, versículo 1 a 3 ali, onde fala a respeito da transformação que nós devemos ter por meio da renovação da nossa mente. Isso. Agora, analisando tudo ali, fala, apresentai-vos como sacrifícios vivos e tudo mais, santos e agradáveis a Deus, para que conheceis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí eu entrei numa linha de perguntas provocativas, de forma intencional, beleza, eu entendi que para eu ter a minha mente transformada, eu preciso renová-la. Só que eu creio que é o próprio Senhor que faz isso pelo fato de eu ter me apresentado diante dele como um sacrifício vivo. Ou seja, eu decidi viver uma vida para ele, uma vida nele. E isso me traz uma consequência, que é eu conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Agora, por que eu quero conhecer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? E talvez essa seja uma questão que muitas pessoas têm hoje. Ou simplesmente têm um drive instalado em relação a isso pelo fato de não provarem desse amor de Cristo. E aí eu comecei a pensar racionalmente.
Se a gente está falando de transformação de mente, vamos racionalizar isso aqui. Vamos tentar entender em Cristo o que ele quer nos ensinar. Porque nós estamos aqui no natural, mas nós precisamos entender que nós não somos seres naturais. Exatamente, somos seres espirituais vivendo uma experiência natural. Esse é o Paul Teilhard de Chardin, né? Um filósofo francês que falava isso. E que muitas igrejas acabam reproduzindo isso, eu acredito que desconectados da realidade. Né? Porque uma coisa é você entender que você é um ser espiritual e você está vivendo uma experiência carnal. O espírito ele é transcendente. O espírito não está preso ao tempo e ao espaço. O espírito já foi lá na frente, assim como ele está lá atrás. Esse é o espírito. Ele é atemporal, ele não está preso nessas limitações, né, que a gente conhece de espaço, geografia, não está preso a isso. E quando você ora e se conecta ao Espírito Santo do Senhor, é essa dimensão que você acessa. É a dimensão de ir lá no futuro, ver uma projeção e trazer para o presente. É a capacidade de ir lá no passado, ver uma herança, uma maldição, ir lá e romper e quebrar, e estabelecer uma nova realidade aqui na frente, no presente, é isso. Mas às vezes as igrejas ou espiritualizam tudo ou trazem tudo para a base natural, né? Eu passei uma noite mal de sono, aliás, eu trabalhei, os técnicos aqui ficou no podcast até 3 horas da manhã e no dia seguinte já trabalharam de novo e no terceiro dia trabalharam novamente, não se alimentaram bem, não dormiram bem. Qual é a consequência? Uma queda de imunidade e possivelmente uma gripe, uma doença. Isso é uma consequência natural de comportamentos. E não precisa espiritualizar isso. Né? Agora, você está vivendo a sua vida aqui, você está num propósito. Você pega o seu carro aqui, você está indo fazer uma visita a um grande amigo que está precisando da sua presença. E aí o trânsito fecha, a coisa não acontece. Cara, o que você tem que começar a fazer? Orar, porque isso é espiritual. O inimigo está furioso porque você está se movimentando, né, para a edificação do reino. Aí sim, isso é espiritual. Então, quando a gente tem essa compreensão, Gabriel, fica mais fácil a gente viver o mundo, porque a gente precisa ser prático em muitos aspectos. O homem, e aí eu digo a criação de Deus, né, ele precisa ser prático em muitos aspectos. Deus deu grandes tarefas para grandes homens da Bíblia. Imagina que ele pediu para Noé construir um barco gigante, uma arca. Cara, é uma tarefa braçal. É totalmente material. Ele não ficou orando. Que se faça a arca, que se faça a arca. Não. Ele foi lá e fez. Exato. Ele recebeu uma revelação que é espiritual e pegou toda a capacidade que ele tinha, todos os recursos que ele tinha e construiu de maneira visível, expressiva, o que é material. Perfeito. Inclusive, se você não está entendendo por que eu entrei nesse ponto, eu acredito que isso tem tudo a ver com o tema com a virtude palavra. Sim. Porque a partir do momento em que o homem ele não tem esse nível de clareza, eu percebo que os valores se ferem pela falta de virtudes. E eu acredito muito que a intenção do homem, no fundo, não é ferir um valor, um princípio que ele tem. Eu acredito que isso é consequencial. Fora, não vamos entrar aqui em questões de caráter, né? Eu acho que isso não... É difícil julgar, né? É difícil julgar. Mas, quando eu falo de parâmetros, porque quando a gente fala, né, você citou as rodinhas, quando a gente fala das rodas dos homens, parece que a virilidade ela só existe se você... for um macho predador. For um macho predador. E a verdade é que o que a gente mais sente falta hoje são homens que, de fato, se posicionem em sua identidade, nos seus princípios, nos seus valores, e que, consequentemente, se tornam esses homens que você olha e fala assim, cara, esse cara eu sei que eu posso contar. Esse cara eu sei que se ele está falando, ele vai fazer. Eu sei que esse cara, se ele tá calado ali, ele está observando e ele está concatenando alguma ideia de como a gente vai solucionar isso aqui. Então, essa falta do homem mesmo, da potência masculina,
tem gerado uma disfunção para a sociedade tão grande que você vê, assim, mulheres frustradas, relacionamentos se deplorando aí, né? E, enfim, várias consequências dessa falta da potência masculina. Então, eu queria muito trazer esse jogo aqui para a gente conversar da relação da importância da palavra, da consciência clara de me apresentar como um filho amado de Deus, que eu entendo que a minha vida foi feita para um propósito e eu tenho que exercer as minhas funções nessa terra. E ao mesmo tempo, ao exercer essa função nessa terra, eu sou um homem, eu estou em algum lugar com algum propósito e eu tenho que entender quais são as minhas funções. De forma que eu não negocie essas questões práticas simplesmente por desejos, por prazeres ou às vezes até por uma necessidade de me sentir parte, né? Então eu queria imergir um pouco nisso contigo para você, assim, qual que é o ponto-chave dessa correlação, da importância da palavra com essa potência masculina e qual que é a sua visão sobre isso hoje, né, na sociedade? Cara, que pergunta boa. Eu começo dizendo assim, Gabriel, eu ficava muito incomodado de olhar para os homens cristãos que deveriam ser as minhas referências e enxergar neles uma flacidez moral, estética e uma ausência de virilidade que não é bíblica. Pode parecer duro o que eu estou falando aqui, mas se você for lá na Bíblia, você vai lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, você vai entender qual é a natureza do homem. A natureza do homem é ser um jardineiro e um guarda. É alguém que cultiva, que faz prosperar aquilo que ele recebe, mas é aquele também que está apto a proteger toda a dádiva que o Senhor entregou para ele. Então, um homem desse, ele precisa ter a consciência que Cristo habita nele e Deus o construiu para que ele fosse uma torre, uma referência aonde quer que ele esteja. Essa conversa vai longe porque quando os teóricozinhos, né, dos ismos da vida, marxismo, socialismo, comunismo, tudo isso aí, entenderam que a força da sociedade estava na estrutura familiar, eles começaram a desenhar um homem totalmente desconstruído dessa natureza que é divina. Então, o homem que eles começaram a desenhar é o homem que ele é poligâmico, ele é o homem agressivo, ele é o homem que é deselegante e descortês. Eles começaram a desenhar esse estereótipo para a gente acreditar que ser homem é ser isso. Ser homem é ser uma figura repugnante. Quando eu vou lá no meu documento de referência, que é a Bíblia, e entendo, não, o homem ele tem um misto de docilidade e virilidade que é um negócio incrível. Ele, ao mesmo tempo em que ele é água, ele é fogo. Ao mesmo tempo em que ele é amor abrandador, ele é fogo consumidor. Então, entender a palavra, por dentro da palavra e viver a palavra, me dá a capacidade de eu preservar as competências que o Senhor me entregou num corpo físico, os atributos que Ele me entregou no corpo físico e fazer com que tudo isso se reverta para a edificação do reino. Existem muitas diferenças entre o homem e a mulher, muitas, enormes, muitas diferenças. E uma das diferenças fundamentais e essenciais entre homem e mulher é a força física. Isso não é um acidente de percurso. Isso não é uma colisão genética desapropriada que gerou uma mutação. Isso foi um desenho, uma arquitetura divina. O homem mais forte do que a mulher. Para provar que compete ao homem a movimentação das estruturas. Compete ao homem a edificação das estruturas. Compete ao homem a proteção das estruturas. Assim como compete à mulher a provisão. Assim como compete à mulher o acolhimento. Assim como compete à mulher o trabalho em afeto. Tem muitos outros atributos, muitas outras características dos dois, mas eu me fixo nessa porque me parece que o estereótipo mais palatável
para o homem cristão é alguém que abre mão da sua capacidade física, abre mão do seu vigor, abre mão da sua virilidade para viver uma identidade que não é aquela que o Senhor quis para nós. E aí eu dou alguns exemplos, o Gabriel. Você pega na Bíblia, fala um grande personagem bíblico, o homem aí. Davi, pronto. O que Davi era? Davi era rei, Davi era guerreiro, mas Davi também era poeta, Davi era pastor. Então, veja que quantas capacidades numa só pessoa. Em momento nenhum da Bíblia você tem dúvida de que Davi era um homem vigoroso, era um homem dedicado àquilo que o Senhor o entregava, extremamente zeloso, cuidadoso, mas um homem sensível também. A ponto de ser um poeta, de criar os salmos. Quanta coisa maravilhosa tem ali dentro. Verdade. Um poeta sensível, mas ao mesmo tempo um guerreiro capaz de enfrentar uma batalha que nenhum outro homem formado em um exército tinha coragem. Foi Davi que foi afrontar Golias, porque ele sabia que ele não estava ali para uma parada humana. Ele estava ali para uma missão atribuída pelo Senhor. Quando você vai lá em Samuel, vai ver a história de Davi, você vê que quando Samuel unge Davi, as Escrituras dizem que a partir daquele momento o Espírito Santo se apossou de Davi. Então, a partir dali, nada que Davi fez estava fora do propósito e da presença do próprio Deus, através do Espírito Santo. Então, quando ele vai para uma batalha, quando ele vai servir os seus irmãos e lá se depara com uma afronta ao seu povo, ele entende, eis aqui o momento que o Senhor me preparou. Naquele momento ali, Davi não se ajoelhou para orar. Naquele momento, Davi não jejuou. Naquele momento, Davi não entoou salmos. Naquele momento ali, Davi não contemplou. Davi entrou para um campo de batalha. Tem um livro maravilhoso sobre esse duelo de Davi e Golias, que é do Malcolm Gladwell. E o livro trabalha um aspecto que pouca gente percebe desse duelo. Que, para a grande maioria das pessoas, é claro que o favorito daquele duelo ali era Golias, né? Um gigante de 3 ou mais de 3 metros, um soldado mais forte e mais bem equipado, né, dos filisteus, contra alguém que tinha aproximadamente ali 1,60 m, ainda era um rapaz, não era um homem formado. Então você vê que fisicamente era muito desproporcional. Só que aí a gente entra nas habilidades que você e eu desenvolvemos fora dos holofotes, né? Fora das câmeras. Davi, ele era um exímio atirador. Ninguém sabia disso, só Davi. Davi era um sniper daquela época. O objeto que Davi usou, uma funda, eu muito bem poderia comparar hoje com uma pistola. Muito bem poderia comparar com isso, porque para aquela época era a arma disponível. Entenda, você que está me escutando, eu não estou fazendo apologia ao uso de armas, muito embora eu goste muito de armas, muito embora eu tenha muitas armas, muito embora a minha profissão gravita em torno do uso de armas, mas eu entendo que a arma é um instrumento de pacificação. A arma é um equalizador de forças. Foi a arma que garantiu que Davi e Golias tivessem uma luta equilibrada. Então, naquela luta ali, a gente tinha um sniper contra um gigante de infantaria. Um sniper que atua à distância e um gigante de infantaria que precisa da proximidade de um braço para poder te atacar. De quem era a vantagem? Do gigante.
Pois é. A gente pensa que era do gigante, mas não. Era do sniper. Não, no raciocínio lógico seria do gigante, seria, né? Que esteticamente falando, né, seria do gigante. Que aí que é onde entra, de fato, essa questão da diferença entre o natural e o sobrenatural. Exatamente, Gabriel. Que aí foge exatamente do cerne lógico. E eu vejo que é onde muitos homens se perdem. Porque, por exemplo, a gente começou a mesa aqui quando você citou os seus assuntos. O que mais te incomodava? Eram as mulheres indo para a igreja e os homens, né, apareciam lá 2, 3 finais de semana depois. Dia de festa, né? Em dias de festa. Ou seja, essa falta de entendimento do homem a respeito daquilo que era sobrenatural e a relevância daquilo dentro de um papel de sacerdote que ele tem dentro do lar dele. Exatamente, falta da consciência. Aí você perguntou qual a importância da palavra, né, para a construção do homem segundo o entendimento bíblico, né? Se o homem não está sedimentado na palavra, ele vai usar as capacidades dele para ser um predador social. Ele vai usar a força, ele vai usar os recursos, ele vai usar a capacidade intelectual para ser um predador social, né? Essa é a natureza do homem que ainda não foi convertido pelo Espírito Santo do Senhor. Agora, quando a gente entende que a gente tem... Que seria Golias aí. Seria Golias. Seria um... É interessante porque os homens se posicionam como Golias querendo ter a vitória de Davi, né? Aí é uma bela reflexão, dá pra gente fazer um outro podcast só com isso aí. Legal. E aí, à medida que você vai estudando a palavra, você vai entendendo que o que o Senhor quer é um ambiente em que ele possa encontrar alguns Moisés, alguns Davis, alguns Daniéis, alguns Josués, alguns Calebes. Eu poderia citar muitos outros aqui. Homens que foram reconhecidos pelo seu vigor moral, pela sua capacidade física, pela sua disposição em arrostar o mal, disposição em enfrentar o mal. E não se recolher simplesmente para fugir para as montanhas, para se proteger do mal. Quando, então, eu mergulho nas Escrituras, eu entendo que o homem bíblico é um homem que, pela palavra, ele é capaz de fazer o que Cristo fez, dar a vida por uma causa. O que é diferente de perder a vida por um fator qualquer, né? Você escolher dar a vida por uma causa é diferente do que você perder a vida num acidente, numa bobeira, num fato isolado. Então, por que essa é a primeira virtude? Porque se eu não calibro bem esse olhar do homem, tudo o que eu vou desenvolver depois, negócios, vou desenvolver saúde, capacidade física, própria caridade, a comunhão com os outros homens, a formação de uma família, o trabalho à igreja, tudo que a gente vai desenvolvendo depois, se não tiver muito calibrado a partir da palavra, eu começo uma derivação perigosa. Aí eu acabo incentivando o homem a ser um acumulador, ao invés de ser um dispenseiro da graça, um mordomo dos recursos. Ao invés de ser alguém que tem a capacidade física para ajudar o próximo, ele é um cara que cultiva a preguiça para poder se preservar fisicamente. Não sei se dentro da sua pergunta eu fui direto ao ponto. Completamente. Eu vejo que... a pergunta é exatamente para essa provocação de reflexão, porque parece que os homens eles têm uma grande dificuldade de compreender a diferença de virilidade, de potência com princípios e valores, né? E uma realidade onde compreender, né, que a viver uma realidade sobrenatural não minimiza a sua virilidade e a sua potência. Muito pelo contrário. Ele te coloca no eixo eu poderia dizer, com alto nível de equilíbrio para exercer o melhor da potência e o melhor da sua hombridade. O problema é que os homens querem ser homens, por isso que achei bem legal esse insight de que
Realmente existem muitos homens querendo ter o resultado de Davi, mas sendo Golias ali. Porque hoje, por exemplo, eu tenho certeza que você deve falar alguma coisa sobre isso na terceira virtude, que é a saúde, a preparação física. Hoje você vê academias lotadas com homens se entupindo de anabolizantes, com uma necessidade imensa de serem desejados fisicamente. E enquanto eu vejo mulheres que querem sentar à mesa e ter uma boa conversa, ter um homem que, quando elas precisam dessa proteção, dessa função de proteção, eles vão ser inteligentes o suficientes para blindar essa emoção da mulher, e elas simplesmente não encontram isso. Então, quando a gente olha para a palavra, parece que é até interessante, porque quando a gente está, né, nós como filhos de Deus, quando nós estamos nesses ambientes onde a identidade de um filho amado de Deus não é algo comum, e você se insere naquele ambiente e se posiciona por isso, parece que às vezes fica aquela sensação assim, cara, quem é esse cara que está se posicionando dessa forma? Tipo, Gera uma estranheza. Gera uma estranheza. Então, aquilo que realmente... Mas espera aí, ele não devia rir dessa piada? Mas espera aí, ele não devia olhar mais maliciosamente? Ué, como assim? Ele não devia ser um pouco mais ganancioso para ganhar um pouco mais? Exatamente. E você vê homens se perdendo da sua essência, gerando, de fato, uma vida extremamente disfuncional, por uma... Eu não posso nem dizer, né, que é por uma simples, uma simples decisão errada, né? Eu acho que o problema, a raiz do problema é muito mais profunda e talvez muito maior. Agora, na sua opinião, assim, por que, e sejamos bem sinceros, até você como um policial, ou seja, em ambientes de alta potência, e ao mesmo tempo sendo pastor, né, convivendo com famílias, o que você realmente acredita que é a causa dos homens eles estarem como estão hoje, né? Por que você acha que o que você acredita que conduziu os homens a esse estado de apatia, de disfunção, segundo minha esposa, o famoso homem banana? Minha esposa tem um monte de amiga aí, o que mais eu ouço elas falando é: não, tá cheio de homem banana. O que você acredita que é a raiz, né, dessa consequência? Vamos lá. Essa raiz aí, ela é violação dos princípios bíblicos. A raiz de tudo isso, a raiz de todo mal, é a violação de princípios. Toda vez que a gente quebra um princípio, a gente sofre consequências, né? E a Bíblia tem princípios para a natureza, identidade e propósito do homem, assim como tem para a natureza, identidade e propósito da mulher. E aí, Gabriel, entendendo que o homem bíblico é um homem extremamente perigoso para o sistema, perigoso para as ideologias, perigoso para frações de poder, né? Um homem que tem uma identidade bíblica, ele só se submete a um rei, só existe um rei ao qual ele se submete, ele não se submete a outros, ele não tem outros ídolos. Esse é um homem indomável para o sistema. Então esse homem a gente tem que destruir. O sistema tem que destruir esse homem e criar no lugar dele um homem flácido, plástico, um homem banana, um homem disposto a ser usado como um objeto e usar as pessoas como um objeto, que não se posiciona, não resiste, não tem uma identidade própria, ele é produto de uma massa, porque aí eu, produzindo esse homem, eu inclusive mexo na identidade dele e deixo ele entender que ele já não é mais homem. Eu vou tentar ser claro, sem tocar em assuntos que o tempo e talvez o ambiente não permitem, porque cada ideia que a gente abre aqui, a gente precisa fazer um panorama bem abrangente, porque senão fica mal compreendido, né? Alguém faz um recorte aqui pontual e pode distorcer a ideia. Mas o fato que eu não tenho dúvida é que o resultado que você alerta e adverte aí dos homens bananas
ele vem de um processo que é relativamente antigo, década de 50, 60, de investimento na desestrutura das famílias e da sociedade. E aí a gente teve algumas ferramentas utilizadas pelos ismos da vida aí que impulsionaram, né, essa fragmentação do homem. Uma das ferramentas, e aí eu posso dizer isso hoje porque muitas mulheres já reconhecem, uma das ferramentas foi o feminismo. Né, o feminismo de tentar igualar, a ideia de tentar igualar o homem à mulher. Igualar o homem à mulher. Igualar coisas que nunca foram iguais. São distintas na essência. Só que são totalmente complementares. Essa ideia de igualdade ela é diabólica. A igualdade ela serve muito bem para sistemas que querem abaixar o nível, que querem colocar a régua lá embaixo. Sistemas medíocres. Esses sistemas promovem a igualdade. Então, toda vez que você ouvir um discurso, somos todos iguais, vamos fazer igual, pasteurizando o indivíduo, massificando o indivíduo, pode ter certeza que por trás desse discurso aí existe uma intenção de manipulação. Porque quando você reduz a capacidade do indivíduo ser exatamente isso, indivíduo, você deixa de alcançar... Aliás, quando você reduz essa capacidade, ele deixa de se perceber como alguém que tem volitivo, que tem vontade, que decide. Né? Então, com essa ideia de igualdade entre homem e mulher, a sociedade foi realmente trabalhando para que os ambientes se igualassem. Né? Então, hoje, por exemplo, você falou das academias, hoje você vê, eu treino em uma academia aqui em Brasília que tem um casal lá que é bem interessante. Né? Eles vão treinar, eu não sei, às vezes você se confunde, você não sabe quem é o homem e quem é a mulher. A mulher forte, grandona, o cara forte também, mas o cara forte e delicado. E a mulher forte toda embrutecida. É o resultado desse processo. E aí eu te pergunto, Gabriel, vai lá na essência, vai lá na raiz... Abre um intervalo com essa mulher, conversa profundamente com ela e busca, né, dentro do coração dela. Será que ela está feliz de representar esse personagem? Ou será que a felicidade dela estaria em complementar um homem e ser complementada por um homem, dentro dos atributos naturais que o Senhor entregou? Novamente eu falo que aqui não é uma apologia de repente a mulher tem um sonho de ser fisiculturista, ela tem que abandonar isso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de massificação de ideias. Sim. Massificação de ideias. Tá? De você, por exemplo, trabalhar a questão... A influência da perda da identidade. Da perda da identidade. Você trabalha, por exemplo, a questão da provisão. Você que é homem, eu que sou homem, nós sabemos o quanto é importante para o homem ser provedor. Né? O quanto que é fundamental para a própria essência do homem, a essência lá do Éden, ser um provedor. Né? Ser alguém que prospera e traz o recurso, traz a provisão e etc. E quando eu falo provisão, eu não falo só a provisão material. Sim. É a provisão emocional, é você ser a pessoa que traz bons momentos para casa, é a provisão espiritual, é você ser aquele que lidera os cultos familiares, lidera a liturgia familiar, lidera a espiritualidade na sua família. Trazer também a provisão intelectual. E aí esse é um ponto de grande desafio, porque isso aí fala das mulheres, tá? É estatística geral. Difícil conversar com um homem que acompanha as ideias em nível de profundidade, né, conforme é necessário hoje, com tanta informação. Aí você projeta isso para o ambiente familiar. Como é que o filho vai ter o pai como referência se o pai não consegue influenciar ele, inclusive intelectualmente? Como é que o pai consegue ser a figura de um pai que o filho precisa se ele não tem o respeito do filho, por exemplo, porque ele não se posiciona dentro de casa? A gente tem algumas brincadeiras aí que existem famílias que quando a barata passa, é a mulher que vai em cima para matar. Né? Nada contra quem mata barata, mulheres que matam barata. Mas o desejável era que o homem protegesse a mulher. Peraí, deixa que eu resolva essa situação. Fosse lá e resolver essa situação. Quando
você tem ambientes assim, Gabriel, onde os papéis são muito bem definidos e as pessoas respeitam umas às outras dentro do seu papel, você tem um ambiente de harmonia. E aí eu quero alcançar a desconstrução do conceito de igualdade. Então, o que a gente tem que buscar não é a igualdade entre homem e mulher. A gente tem que buscar a harmonia. Exato. A harmonia entre o masculino e o feminino. Entre aquela força, vigor e capacidade que o homem deu para o homem, com a sensibilidade, a espiritualidade, a beleza, a suavidade, a inteligência, a perspicácia da mulher. É esse equilíbrio que a gente tem que viver. Isso é um ponto muito sério, porque eu vejo que, aí é uma percepção minha, pessoal, que há uma grande confusão e talvez até uma distorção entre o que é a harmonia e o que é uma disfunção. Sim. Porque, às vezes, o que você mais vê hoje são papéis invertidos dentro de um casal, por exemplo, né, dentro de um relacionamento. Ou até mesmo de forma mais abrangente dentro da própria sociedade, onde você vê homens afeminados e mulheres masculinizadas. E de fato, né, para um resguardo de cordas aqui, a gente não está fazendo apologia a nada, mas há eu tenho assim, uma percepção pessoal também de clareza, e eu acho que vem aí a importância da palavra, porque os meus princípios e os meus valores em relação às funções e os papéis do homem e as funções e os papéis da mulher são todos aqueles que estão regidos pelos princípios bíblicos. Para mim, se foge de um princípio bíblico, é disfuncional. Se foge daquilo que Jesus nos ensina, do que o Deus Pai nos ensina por meio da palavra dele, é uma disfunção. Agora, as pessoas, quando eu faço um argumento como esse, o primeiro pensamento que talvez as pessoas podem ter agora então, peraí, vamos entrar num cunho religioso. Então, você está me dizendo que aí começam os argumentos. Aí é onde entra o feminismo, é onde entram todos os ismos aí, né, que você falou. E o ponto aqui não é esse. Eu acredito que quando a gente fala de harmonia, a gente está falando de estarmos posicionados na essência daquilo para o qual fomos criados. E eu acredito que as pessoas, elas ficam tão preocupadas com o que umas às outras vão pensar, vão achar, vão julgar, ou o que a sociedade tem de determinismo, pré-determinismo, o que é comum, o que é o mais adequado para determinada sociedade, que elas acabam esquecendo. E aí eu volto lá no começo da nossa conversa sobre a perda de parâmetros. Não se tem parâmetro. Uhum. Qual é o parâmetro? Uhum. Uhum. Então, quando eu tenho falado de posicionamento, na minha cabeça, o meu parâmetro é a Bíblia. É a Bíblia. O referencial de vida e fé é a Bíblia. Você trouxe aí um aprofundamento, né, sobre o clash, né, sobre o conflito de dois conceitos importantes, que é igualdade e equidade. Perfeito. Uma coisa é a igualdade e outra coisa bem diferente disso é a equidade. Na igualdade, eu posso ter uma mulher levando um trator para fazer manutenção. Perfeito. E um homem indo... mulheres, dê uma sugestão indo numa tarefa que vocês amam fazer para a gente não ser... que as mulheres amam fazer. E ao salão, pronto. E um homem indo ao salão de beleza. Isso é igualdade. Os dois podem fazer as duas coisas. Isso é igualdade. Esse é o desmantelo guardado dentro do discurso do feminismo, do discurso da igualdade. Será que é isso que as mulheres estão buscando? Será que elas estão buscando dividir o banheiro com um homem? Será de fato que é isso que elas estão buscando? Será que conscientemente elas estão entendendo que elas estão construindo uma sociedade onde, como a mulher não se omite, onde ela vai precisar protagonizar 2 vezes mais para suprir um vazio de alguém que está acanhado, intimidado, emasculado, feminilizado, castrado, porque não pode ser homem, não pode usar barba, não pode falar grosso?
né? Então, quando a gente confronta esses dois conceitos, igualdade e equidade, e por outro lado a gente vai para a equidade, né? O que é a equidade? É tratar os diferentes dentro das suas diferenças. O que são as ações afirmativas aí, as cotas nas universidades, por exemplo? É um princípio de equidade. Poxa, a gente entende que essas pessoas não tiveram tanto acesso assim à educação, então a gente precisa, em algum momento da vida delas, colocá-las elas em vantagem em relação a outras pessoas, para que isso possa fazer com que, a partir dali, elas consigam caminhar, competir, etc. Isso é equidade. O que seria igualdade? Não. O vestibular é o mesmo para todo mundo. Não importa de onde você veio. Isso é igualdade. É uma forma, mas talvez não seja humanamente a forma mais justa, né? O humano dentro do conceito bíblico, tá? E só para concluir aqui, Gabriel, tem uma figura muito simbólica que eu acho que boa parte dos nossos espectadores aqui já viram, que são 3 crianças tentando assistir um jogo de futebol por cima do muro. Aí tem 3 caixas de tamanho diferente, né? Igualdade era que as caixas fossem todas do mesmo tamanho, e aí a criança maior conseguia ver, a outra criança menor só conseguia colocar a testa para cima, e a criancinha pequenininha não conseguiria ver. Porque as caixas são iguais. As caixas são medíocres, são médias, todas as caixas iguais. Agora, quando eu penso em equidade, quando eu penso em tratar as pessoas conforme as suas diferenças, para que, tratando elas conforme as suas diferenças, eu venha a dar condições iguais, a condições equivalentes, aí não, aí eu desbalancio. Aí eu coloco uma caixa bem maior para a criança pequenininha, eu coloco uma caixa intermediária para a criança que tem uma altura média e coloco uma caixa menor para aquele que já é grandão. E os 3 assistem o jogo. Sensacional. Eu acredito que é extremamente rico. Eu acho que se você não anotou, você tem que voltar aqui agora, dar uma pausa aí, volta, quando ele começou a falar sobre a diferença de equidade e igualdade. Isso muda uma geração. Amém. Isso muda uma geração. Eu acho que isso aí pode virar depois das 7 virtudes, pode virar um tema de podcast mesmo, assim, um bate-papo para a gente imergir nisso, porque as pessoas elas não têm esse nível de consciência. É verdade, infelizmente. E até como empresário, vamos até para um outro lugar, como empresário, quando eu olho para dentro dos mercados e vejo ali os colaboradores, o que as pessoas estão buscando, o que as pessoas... por exemplo, a gente tem umas avaliações que a gente faz dentro da empresa, e foi interessante quando eu ouvi com uma certa recorrência a palavra reconhecimento. E a forma como cada um colocava essa palavra. E era interessante porque a gente viu que as pessoas elas falavam o mesmo termo, mas com intenções e significados completamente diferentes. E esse é um outro barato do sistema. É o que o George Orwell, lá no livro 1984, que é um livro maravilhoso, que eu recomendo demais para qualquer cristão. Qualquer cristão, é um livro para você entender bem o mundo que a gente vive hoje. Ele fala do duplo pensar, de você usar o conceito conforme lhe convém. Então, o mesmo conceito ele pode ser polissemântico. Reconhecimento. Reconhecimento pode ser pecúnia, pode ser um tapinha nas costas, pode ser uma promoção. Tudo isso é reconhecimento. Mas qual é a semântica que você está tratando de reconhecimento? Reconhecimento é reconhecer a sua identidade. Eu reconheço quem você é. O reconhecimento facial é isso, né? Ele reconhece a minha identidade. Ele não me dá a palminha porque... Sensacional. porque eu peguei o celular. Sensacional. Então, esse é um outro problema, Gabriel, que a gente tem vivido, né? As pessoas, através dessa estratégia aí de eufemizar a linguagem, de deturpar a linguagem, de colocar colocar conceitos suaves para coisas que são brutais, né? Tipo exploração sexual de crianças. Isso é brutal, isso é um negócio que qualquer homem devia se indignar visceralmente, que qualquer homem devia dar a vida por uma situação dessa. Não, aquilo ali é uma forma diferente de amor. Olha que
que perigo. Olha que diabólico um discurso desse. Tudo isso no eufemismo, na suavidade das palavras. Não, as palavras têm a semântica que elas têm porque elas foram construídas assim. Então, morte sempre vai significar morte. Erro sempre vai significar erro. Crime vai significar crime. E não, pecado vai significar pecado. Não, olha, eu cometi um deslize. Não, cara, tu pecou. Você precisa confessar e precisa se restaurar. Você pecou. Não deslize. Né? Pode normalizar aquilo que não é normal. Não é normal. Qual é o parâmetro? Bíblia. Palavra. Sensacional. Primeira virtude. Muito bom. Esse é o parâmetro. Acabei de receber uma notícia que estamos chegando ao fim. Com muita dor no coração que anunciamos o fim do podcast. Mas eu tô muito feliz porque nós fizemos um compromisso aqui hoje. Nós vamos fazer 7 episódios. Virou uma série, viu, Paulo? As 7 virtudes do homem bíblico. E hoje a gente falou sobre a palavra. Exatamente. Então, pra gente encerrar, sei que você também tem compromisso aí agora. Temos algumas agendas ainda para cumprir hoje. Queria saber de você uma frase que define esse podcast. Vou usar a Bíblia para dizer essa frase. Perfeito. E é a frase que sustenta muito do que eu creio e vivo, sabe, Gabriel? Legal. E é fácil seguir, porque a qualquer momento eu posso me lembrar dela. É o Salmo número 1, o primeiro Salmo. Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Essa é a frase. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Amém. Bíblia. Palavra. Amém. Sensacional. Se você gostou desse podcast, fica ligado porque é apenas o primeiro episódio dessa série de 7 virtudes do homem bíblico. Eu acredito que se você é mulher, você também tem muito a contribuir com essa série. Então, aproveita que agora já deixa um comentário, faz pergunta, coloca aí as pontuações que você acredita que tem que ser colocadas. E o que você gostaria de ouvir também sobre essas ainda 6 virtudes. Se tiver alguma coisa sobre palavra, fala aí também que a gente vai comentar aqui. A gente tá junto, curte a gente aqui, compartilha, manda para o máximo de pessoas. E para a gente finalizar, eu queria saber se você poderia deixar aí o seu @. Sim. Queria saber... eu vi que você trouxe aqui o seu livro. Eu queria saber se as pessoas podem imergir ainda mais nesse assunto. Deixa eu ver como é que tá ali. Tá. Tá aparecendo. Então, esse aqui é o livro no qual eu trabalho as 7 virtudes. Esse livro aqui foi escrito em obediência ao Senhor. Foi num momento assim, de muito trabalho, muita intensidade, né? Nessa época eu estava na assessoria parlamentar de uma deputada, então o meu dia era muito concorrido, mas o Senhor me colocou como responsabilidade de escrever o que Ele tinha me dado como inspiração e eu fui obediente. E desde então eu tenho recebido muitos feedbacks positivos a respeito desse livro aqui. E olha que interessante, tem um filme lançado aí agora, que é A Forja. Esse livro aqui é Modelo de Discipulado Cristão para Homens. Do que o filme fala? Exatamente sobre isso. Recebi muitos feedbacks de pessoas que assistiram o filme e falaram, cara, conecta totalmente com o teu livro, tal, você tem que explorar isso. Então tá, tô explorando, tá? Sensacional. Esse livro aqui você pode comprar ele na internet, tem a editora Chara, que é uma editora aqui de Brasília. Se você for de Brasília, você pode entrar em contato aí no meu Instagram, @avancemos360, @avancemos360. Deixa uma mensagem lá, eu faço um autógrafo para você, faço uma dedicatória para você e cada livro tem uma dedicatória, não existem 2 iguais. Tá? Verdade, eu ganhei o meu, viu? Fiquem com inveja. Não Tô brincando, 2 iguais. Cara de cima. Então, se você mora em Brasília e quiser pegar o livro comigo, fique à vontade de entrar em contato no Instagram aí, @avancemos360, que a gente fala. E só uma curiosidade, você falou que se as mulheres tiverem também curiosidade, boa parte do incentivo que eu recebo para o Ministério de Homens vem das mulheres.
Assim, nossa, não sabe o tanto que isso é importante. Blá. Isso aí é um fato. Eu vivi a mesma experiência, eu tive o privilégio de palestrar recentemente, né, no evento da Cida e da Sandra, que era o Despertar, é um evento para mulheres, e achei interessante o convite, né, porque o que um homem vai palestrar, né, num evento com tantas experiências para mulheres ali. E eu achei legal, entendi ali o propósito, e quando eu finalizei a minha palestra, o que eu mais ouvi foi: pelo amor de Deus, meu marido precisa te conhecer. Pelo amor de Deus, faz um evento para homens. Pelo amor de Deus, tudo era direcionado aos homens. Então, é um clamor. Existe um clamor a respeito de homens. E homem? Se liga, hein? Se liga. Vai dar o close aí. Se liga. Falar pro Márcio policial te levar para dar um rolê aí. Tô brincando. Meu irmão, muito obrigado por esta mesa. Uma mesa extremamente rica. É sempre bom multiplicar essa mesa contigo. Teremos outros encontros aí. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Se você quiser deixar alguma consideração final, este é o momento. Legal. Eu agradeço. O Senhor fez com que os nossos caminhos, né, se conectassem, Gabriel. E eu não costumo entender isso como um acidente de percurso, não. Costumo entender como uma ação intencional do Espírito Santo. Amém. Motivo pelo qual eu sou muito grato pela sua vida. Né? Você é um jovem talentosíssimo e é uma esperança para essa geração. Amém. Eu estou com 45 anos e eu falo com os homens da minha idade, brinco com os homens da minha idade, os homens mais velhos também, que a gente precisa treinar as próximas gerações. Porque eu, na minha velhice, vou ser protegido, defendido pelos homens da sua geração. E se eu não encontrar homens na sua geração com a disposição que eu tenho hoje para proteger aqueles que estão sobre a minha tutela, o que será de mim? Então, olhando lá para frente, eu louvo e agradeço ao Senhor por ter jovens, homens, pessoas que entenderam o seu propósito em Cristo nessa geração, capazes de influenciar tantas pessoas como é o teu caso. Deus te abençoe. Glória a Deus. Muito obrigado. Tamo junto. Gente, tamo junto. Fica ligado até o próximo episódio. Vambora produzir.